Como funciona a vinda dos médicos cubanos para o Brasil? Não é o Brasil que contrata os médicos. Cuba abre um edital, o governo cubano abre um edital para contratar os médicos lá em Cuba. Quem quiser vir para trabalhar no Brasil se oferece, de livre e espontânea vontade. Todos conhecem as condições salariais e as condições no país em que vão servir. Portanto, já sabem quanto vão ganhar. Quem paga o salário dos médicos cubanos é o governo cubano. Paga o salário e os direitos sociais. Aqui no Brasil, os médicos cubanos recebem uma ajuda de custo, geralmente das prefeituras, através de alimentação e de moradia. Portanto, não há que se falar em trabalho escravo. Os médicos cubanos são remunerados, têm salário e têm direitos sociais assegurados. Isso é muito importante falar. E eles sabem o tempo de permanência que eles vão estar no Brasil e quando eles vão ter que voltar. E fazem isso de livre e espontânea vontade. Por isso, não tem razão o candidato eleito Jair Bolsonaro de dizer que os cubanos estão trabalhando em regime de escravidão. Não estão. Como não tem razão de oferecer asilo político, porque eles vêm com um contrato claro através da Organização Pan-Americana de Saúde. Portanto, não é caso de oferecer asilo político. E queria contar para vocês algo muito importante, que do total de médicos cubanos que vieram servir no Brasil, apenas uma cubana, foi comprada e sustentada pela AMB numa época para criar uma campanha vergonhosa contra os mais médicos. É uma piada querer um teste de qualificação, como disse Jair Bolsonaro. Cuba manda médicos para 66 países. Sabe o único que teve gente cobrando que tivesse um teste de capacidade? Pois é, o Brasil. E ainda tem o disparate de dizer que eles não são médicos. A medicina em Cuba é uma das medicinas mais qualificadas do mundo. Aliás, muitos norte-americanos vão se tratar em Cuba. Isso era importante dizer ao governo eleito. E mais uma informação: os médicos que vieram atuar no Brasil foram avaliados pela fluência no português e nas questões de medicina por professores das nossas universidades federais. Todos esses médicos passaram por uma avaliação. Então chega a ser desrespeitoso que Bolsonaro queira cobrar um teste dos médicos cubanos. Aliás, quem quer fazer teste de revalidação de diploma dos cubanos é o Conselho Federal de Medicina, que opera para ter uma reserva de mercado para os médicos brasileiros, cuja maioria não quer atender onde os cubanos vão atender, no interior do país, nos pequenos municípios, nos distritos indígenas. E o teste que o Conselho Federal de Medicina quer aplicar aos médicos, não só aos cubanos, a de qualquer outro país, chamado Revalida, é um teste absurdo, que dificilmente os membros do Conselho Federal de Medicina conseguiriam fazê-lo. Quero agradecer a todos os médicos cubanos que estiveram aqui, ao povo cubano que paga a formação desses médicos com o seu trabalho, ao governo cubano, pela solidariedade e pelo carinho com que trataram o nosso povo e a nossa gente.